Boa tarde, comunidade Rota do DP. Estamos aqui agora no módulo 3, Desenvolvimento Pessoal. Você já me conhece, eu sou Ana Carla, a mentora dessa parte de desenvolvimento humano, né? Enfim, a gente vai dar andamento agora, a gente passou pela trilha de autodesenvolvimento e agora a gente segue aqui, a gente passou pelo autoconhecimento e agora a gente segue na trilha de autodesenvolvimento. Então, a gente vai falar de coisas importantes agora nessa primeira aula. Eu quero falar de ponto A e ponto B. Essa clareza e direção que a gente precisa para fazer qualquer coisa que a gente deseje fazer na nossa vida. Então, você tem que ter muita clareza de onde você está e onde você quer chegar. E para isso, a gente está nessa aula aqui. Eu vou compartilhar com você a tela dessa aula. Pronto. E aí, a gente vai dar início. Então, é bem esse conceito aqui que a gente está vendo de GPS mesmo, tá? Ponto de partida e ponto de chegada. Vamos lá. O ponto A. Ponto A é onde você está hoje, tá? Essa aula tem o propósito de trazer a clareza de onde nós estamos, porque não dá para traçar uma rota, um caminho sem saber de onde nós estamos partindo, certo? Porque a gente vai chegar em algum lugar, tem um exemplo aqui, quando a gente vai usar o GPS no carro, por exemplo, a gente vai escolher uma rota. Ah, eu quero chegar no centro do Rio de Janeiro. Tá bom, mas você está partindo da onde? Né? Onde você está? O GPS não vai conseguir te ajudar e traçar a melhor rota para você chegar lá, com o melhor tempo, né? O melhor caminho, se você não disser onde você está. Então, primeira coisa, você precisa ter clareza de onde você está hoje. Então, o princípio do GPS é o mesmo princípio usado para a gente traçar os planos e objetivos da nossa vida, tá bom? Então, ó, eu tô olhando para cá, que é onde está a segunda tela com os slides, tá bom? Tem uma frase muito interessante que diz assim: a clareza não é garantia de sucesso, mas a falta de clareza é garantia de derrota. Quando você está andando no escuro, sem clareza, sem direcionamento, você vai levar muito mais tempo, se você conseguir chegar, né? Você vai levar mais tempo do que deveria, vai gastar mais energia, vai despender muito esforço da sua parte. E isso vai, trazer para você um prejuízo desnecessário. Quando você traça uma rota e faz um planejamento, o tempo é menor, o desgaste é menor, sabe? Tudo ali é mais facilitado. Então, o planejamento traz essa questão de você chegar mais rápido onde você quer, certo? Então, para isso que a gente está nessa aula aqui, para trazer clareza de onde eu estou e onde eu quero chegar e como eu traço esse caminho para chegar até lá. E a gente, eu costumo dizer que somos sistêmicos, né? Somos seres sistêmicos. Ou seja, eu não sou uma coisa separada da outra. Nós temos áreas integradas da nossa vida. A gente está integrado com a nossa vida, tem áreas, né, integradas, e nós estamos integrados a ambientes, a pessoas, a situações, a família, né, a sociedade. Não tem como a gente traçar algo ou observar algo na nossa vida estando isolada dessas outras áreas. Então, ó. Não podemos olhar apenas para uma área, pois as áreas interferem umas nas outras. Não tem como a gente dissociar. Estamos ligados sistemicamente, é como um grande sistema, tá? Essa imagem ali mostra bem. É um grande sistema interligado. Então, você mexeu numa área, automaticamente você vai acabar interferindo em outra. Por isso que a gente precisa ter um olhar diferenciado na hora que a gente vai fazer esse planejamento de ponto A e ponto B. A gente não pode olhar com uma visão limitada, isolada. A gente tem que ter uma visão ampla para que a gente possa ter o melhor desenvolvimento ali, maior, eficácia no que a gente vai fazer. Então, é mais ou menos assim, ó. A sua carreira impacta no seu financeiro. Sua relação familiar vai impactar no seu rendimento profissional. Não tem como você chegar no trabalho com a família toda enrolada, relacionamento familiar cheio de problema e você desempenhar bem ali no trabalho. Você não consegue, né? O seu financeiro impacta no seu casamento. Tanto que as maiores taxas de divórcio aí são por conta da questão financeira. E assim por diante, né? As áreas elas estão interligadas. Por isso é que eu vou trazer para vocês aqui uma ferramenta muito interessante para que a gente possa entender como isso funciona e para onde a gente vai olhar primeiro, tá? A gente vai usar uma ferramenta que é chamada Roda da Vida. Essa ferramenta, ela vai olhar para as 5 áreas que a gente chama de 5 áreas da felicidade. Elas são fundamentais na hora de você fazer um planejamento e elas são as 5 áreas mais importantes que a gente tem. Ah, são 5 áreas porque que aqui nesse gráfico aqui tem 8. Porque eu dividi a área de relacionamentos para ficar mais fácil o entendimento da gente aqui nessa aula.
Como é que vai funcionar isso? Esse material está aí embaixo desse vídeo, você vai conseguir baixar, se você quiser imprimir, se você quiser pintar no computador, você vai poder usar ele. Mas como é que funciona? Cada gominho desse aqui, ó, gominho da carreira, por exemplo, ele tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove espacinhos. Relacionamento, se você é casado, se você namora, né? Um relacionamento conjugal ali. Tem o relacionamento familiar, que não é mais você e marido, você e esposa, já é relacionamento com seus pais, irmãos, ali, os parentes, né? Tem o relacionamento com os amigos, que é a questão mais social, né? De como é que você está ali se desenvolvendo socialmente, interagindo, se você sai, se você não sai, se você tem amigos de mais ou de menos, se vocês se encontram, se vocês se dão bem. E tem o relacionamento de networking, que é a questão mais profissional. Você tem muito networking, né? Como é que funciona aí? Você conhece pessoas em outras empresas, ainda se relaciona com as pessoas da faculdade? Como é que está essa questão de relacionamento mais profissional? Tem a parte da espiritualidade, que está aqui embaixo, não significa religião, significa espiritualidade ou contribuição, vou explicar ela. Tem a parte do dinheiro e das finanças e tem a parte da saúde. Então, ó, relacionamentos, espiritualidade, carreira, dinheiro e saúde, cinco áreas. Sendo que relacionamento eu dividi ali em quatro para você poder facilitar. Como é que vai funcionar isso? Você vai olhar para sua carreira e vai pensar, cara, minha carreira não tá tão bem quanto eu gostaria, não me desenvolvi o suficiente, eu acho que eu tô estagnado, não tá bom. Então aí eu acho que eu vou pintar aqui só três gominhos desse. E aí você vai pintar. Quanto maior o número de espacinhos desse que você pintar, melhor está aquela área da sua vida, tá? Então você para com o tempo, reflete, pensa direitinho e vai ali dando notas para cada área. Ah, minha saúde, eu tô sedentária, tô acima do peso, eu não tô comendo bem, não tenho feito meus exames, então tá bem ruim e tal, vou pintar um ou dois. Ah, não, eu faço exercício três, quatro, cinco vezes na semana, tô comendo bem, tô no meu peso, pinta oito. Beleza. Área de dinheiro, finanças, como é que tá? Tá como você gostaria? Tá endividado? Tá com as contas pagas? Tá ganhando como você gostaria de ganhar? Vai pintando aqui de acordo com o que você acha que tá. Lembrando, quanto menos você pintar, pior tá a área. Quanto mais quadradinhos desse você pintar, melhor está a área. Espiritualidade. O que que eu chamo de espiritualidade? Você conectada ou conectado com algo maior, com algo que você acredite, seja Deus, universo, não sei de como você chama, Jesus, enfim. Como é que tá essa área da sua vida? Ou você, não acredito em nada, não oro mais, não tenho tempo para ler nada, eu não me atualizo, com nenhum livro de espiritualidade, não contribuo com a sociedade de forma nenhuma, porque às vezes você não frequenta um templo, uma religião, mas você está envolvido com um projeto social onde você ajuda pessoas, você doa cesta básica, você faz uma contribuição. Pode ser você indo lá e ajudando nessa ONG, por exemplo, pode ser você doando, né, para o Médicos Sem Fronteiras, não sei. Mas como é que está essa sua área que não olha só para você, que olha para algo maior e que olha para as pessoas que estão em volta? Essa, acredite, não é uma área sem relevância, tá? É muito importante que a área da espiritualidade esteja sendo observada. Então, você vai aqui preencher também de acordo com o que você estiver desenvolvendo ali. E os relacionamentos, né? Como eu disse antes, vai olhar ali, tem conflito, não tem conflito, se dá bem, não se dá bem, tem muitos amigos, tem poucos amigos, sai muito, não sai muito. Aqui é um panorama para você ser o mais sincero possível. Não adianta você preencher essa área. Ah, eu gostaria que tivesse assim. Não vai funcionar. Você tem que preencher da forma mais sincera e verdadeira possível para que a gente possa usá-la para depois, lá na frente, em um outro momento, quando a gente repetir esse preenchimento, daqui, por exemplo, 6 meses, você reavaliar. Olha, minha roda da vida estava assim e agora está assim. Beleza? Então, você preenche para a gente poder seguir para o próximo passo. E aí depois você vai preencher, você vai olhar lá como é que ela tá. E duas coisas importantes aqui. Saúde e dinheiro são áreas de resultado, tá? Dependendo de como as outras áreas estão, vai impactar diretamente na área de saúde e de dinheiro. Se sua carreira está muito ruim, certamente a área de dinheiro não está boa. Se os seus relacionamentos não estão bem,
certamente você não vai estar bem de saúde mental ou física e de dinheiro também. Quem aqui nunca adoeceu por conflitos emocionais que atire a primeira pedra, né? Então a gente às vezes está passando por um conflito grande com algum relacionamento, seja em casa, seja com amigos, alguma confusão, alguma coisa que te desestrutura, que te desgasta, isso vai impactar, vai somatizar, seu corpo vai sentir e você vai adoecer. A imunidade baixa, não tem jeito. Então, saúde e dinheiro são áreas de resultado. Se essas duas áreas suas, uma delas não estão bem, pode olhar para as outras, que você vai ver que tem coisa ali para você ajustar e melhorar. Outra coisa, apesar da área de saúde ser uma área de resultado, ela é uma área base, que ela vai impactar em todas as outras áreas. Então, assim, tem uma área que você precisa estar bem, é a área da saúde, para que você consiga, ao mesmo tempo que ela vai te dar o feedback de como você está nas outras áreas, se você não olhar para ela, você vai ter dificuldade de melhorar nas outras áreas. Então, você viu como está tudo interligado? Você precisa olhar para isso, tá? E aí, como é que você vai fazer isso, né? A gente vai ver mais na frente na aula de Smart, como é que você traça planos para olhar para essas áreas. Primeiro, você tem que saber onde é que você está hoje. Por isso que a gente está falando aqui, ponto A, onde eu estou, como eu estou. Você só vai colocar como você está ali. E a segunda coisa importante é que a gente não tem que ter a utopia de achar que todas as áreas vão estar 100%. Em algum momento da sua vida, eu vou preencher essa roda da vida e vai estar tudo 100%. É uma utopia, tá? A gente não está falando aqui de um equilíbrio linear. Não, tá, todos os potinhos ali estão cheios iguais. É como a linha da vida, né? Que a gente fala do monitor cardíaco. A gente tem aquela oscilação, isso significa que você está vivo. A hora que aquela linha fica reta, tudo igual, você está morto. Então, onde há vida, há movimento, há alguma desigualdade, há harmonia, as coisas estão, ó, se ajeitando ao longo do caminho. Então, não é algo estático que você alcançou e parou. Não, tudo é movimento, ok? Por exemplo, é óbvio, né, que em cada fase da nossa vida os percentuais vão mudar, até porque você vai se aperfeiçoando, você está aqui hoje, se aperfeiçoando para melhorar alguma área ali da sua vida, certo? Por exemplo, você está fazendo faculdade, aí você trabalha o dia todo e faz faculdade à noite. Você vai deixar alguma outra área menos ali favorecida, tipo a questão do relacionamento social, por exemplo. Você não vai conseguir sair tanto com os amigos, você não vai conseguir se divertir tanto, porque você está focado no momento em desenvolver uma área específica. Então, assim, é claro que a área ali da carreira, do estudo, vai estar maior do que a dos relacionamentos sociais, por exemplo. Por exemplo, uma mulher que teve um bebê, está com um bebê recém-nascido. É claro que ela não vai estar desenvolvendo a área da carreira ali naquele momento, e, por exemplo, ela não vai estar ali fazendo exercício físico, né? Com aquela coisa de olhar mais para a sua saúde, para a sua beleza. Ela está ali envolvida em cuidar do bebê. Então, 90% do tempo dela é para cuidar daquela criança recém-nascida. Então, algumas outras áreas vão estar esquecidas porque ela está numa área diferenciada da vida dela. Então, em alguns momentos existem picos, né? No geral, a gente consegue ali oscilar bem pelas áreas, mas existem áreas de pico. Por exemplo, você começou a empreender agora, está abrindo um negócio. Claro que se você tiver que optar, hoje eu vou para academia ou eu faço uma reunião de vendas? Eu vou fazer uma reunião de vendas. Se você puder remanejar aquela academia para um outro horário, ótimo. Você olhou para aquela área também. Agora, se não tiver jeito, ou é um ou é outro, se você estiver no começo do empreendimento, você vai optar por fazer sua reunião de vendas. Então, é isso que a gente fala. Nem sempre vai estar tudo ali perfeitinho. É uma questão de ter um olhar sensível para cada área e para cada momento da sua vida. O que que não pode acontecer? É que alguma dessas áreas deixe de ser olhada. Não olhei. Não, eu estou estudando, então eu não como bem, eu não caminho, eu não faço exercício, eu não sei o quê, não olho para a saúde de jeito nenhum, não faço exame. Aí você pifa, acabou. A área de carreira acabou, faculdade acabou tudo, sabe? Então, assim, ainda que você esteja com um percentual menor naquela área, você não pode deixar de olhar para a área nenhuma dessas cinco. Relacionamento, espiritualidade, carreira, dinheiro e saúde. De alguma forma, você tem que dar atenção para essas áreas. Tudo bem que algumas mais do que outras de vez em quando, mas não deixe de olhar para nenhuma delas, ok? Então é isso. Nenhuma dessas áreas pode deixar de ser olhada, e aí a gente tem o nosso diagnóstico em mãos. Analisando agora a sua roda da vida,
você precisa se perguntar. E tem gente que vai olhar aí para o seu resultado e vai se assustar, fala, nossa, todas as áreas estão ruins. O que que eu faço agora? Ou tipo de cinco, três estão péssimas. Como é que eu vou fazer? Calma. Geralmente a gente, quando não está muito olhando para nada, né? A gente está só vivendo no automático, a gente não está vivendo com intencionalidade, a roda da vida da gente costuma ficar bagunçada mesmo. É a primeira vez que eu fiz a minha, foi assustador. E aí depois você vai agir, depois que você tem essa informação que eu estou te passando aqui agora, você começa a agir com intencionalidade. E aí, com a sua intencionalidade, você consegue olhar para as áreas de forma mais harmoniosa e inteligente, né? Não é só olhar por olhar. Tudo que é feito com intencionalidade é feito melhor. Então, talvez você precise se perguntar hoje: que área que, se eu focar primeiro, dessas que estão ruins, vai me gerar um resultado melhor? Ah, tá muito ruim de dinheiro, carreira, enfim, o que que eu faço? Será que se eu, como você está fazendo aqui agora, por exemplo, será que se eu comprar uma mentoria, entrar por uma comunidade, melhorar ali minha carreira, vai melhorar meu financeiro? Vai. Talvez seja essa área que você tem que olhar. Talvez seja para a área meu relacionamento tá ruim, minha família tá péssima, eu não consigo fazer nada porque é briga o dia todo, eu só consigo pensar se eu divorcio ou não, como é que vai acontecer, não consegue pensar em mais nada. Para, resolve essa parte da sua vida para você conseguir focar melhor nas outras áreas, sabe? Então, olha, o que que se você fizer primeiro vai te trazer mais resultado. E aí a gente consegue avançar e passar para a próxima aula, que seria o ponto B, né? Então, assim, vou pausar aqui para essa aula não ficar grande. A gente volta para falar do ponto B, ok?